Olá, pessoal. Bem-vindos ao curso de Eletrônica Digital 1. Então, nessa primeira aula, vou apresentar para vocês a disciplina e o conteúdo que nós vamos trabalhar durante esse curso de Eletrônica Digital 1, ok? Então, vou começar com uma breve apresentação minha. Eu sou o professor Cláudio Ebert, sou professor aqui do Instituto Federal de Santa Catarina. Comecei a dar aula aqui em 1997, já sou professor então aqui há quase 23 anos dentro dessa instituição. Também fui aluno dessa instituição, fiz o curso técnico de eletrônica. Após o curso técnico, fiz engenharia elétrica na Universidade Federal de Santa Catarina, cursei meu mestrado também na Universidade Federal de Santa Catarina e fiz o doutorado também na Universidade Federal de Santa Catarina, certo? E espero que gostem bastante desse curso de engenharia, esse curso que vocês vão fazer aqui, principalmente da parte de eletrônica digital, que é o que eu vou trabalhar, e vocês vão ver que essa disciplina é uma das disciplinas mais importantes nessa parte inicial do curso, que vai dar toda uma base para vocês entenderem não só a eletrônica digital, bem como depois os equipamentos e os aparelhos que vocês vão utilizar durante o curso, certo? Então, novamente, bem-vindos ao nosso curso de eletrônica digital. Então, fazendo uma breve apresentação aqui do conteúdo, então, onde a gente emprega essa nossa disciplina de eletrônica digital? Bom, desde os cursos técnicos de eletrônica, de eletrotécnica, a gente usa bastante a eletrônica digital, bem como também nas disciplinas de engenharia eletrônica, engenharia elétrica, engenharia mecatrônica, com grandes ênfases, e em outras, talvez com uma quantidade menor de carga horária e vendo mais superficialmente, mas também se trabalha lá na engenharia mecânica, de automação, engenharia nuclear, engenharia do petróleo, também vê alguma coisa de eletrônica digital. As aplicações da eletrônica digital. Bom, todo aparelho hoje, se vocês olharem para o lado de vocês, o próprio aparelho onde vocês estão assistindo essa aula tem eletrônica digital ali dentro, certo? Lá desde a fechadura eletrônica de uma casa, um controle remoto da TV, do ar-condicionado, uma pequena balança de cozinha, uma babá eletrônica, todos esses circuitos domésticos, equipamentos domésticos aqui, tem eletrônica digital envolvida. Se nós aprofundarmos um pouquinho mais na área da música, tem eletrônica digital, quando trata aí dos sintetizadores, da parte de processamento do sinal que você tem aqui, também tem eletrônica digital. Na área da medicina, um pipetador automático tem eletrônica digital, que é um braço robótico, na verdade a gente tem aqui, então a eletrônica digital está envolvida aqui nesse sistema. As calculadoras, computador, celular, sem a eletrônica digital, esses equipamentos hoje não existiriam, pelo menos não existiriam com esse poder que hoje tem de trabalho, de processamento, de memória, e não seriam tão pequenos também como eles são hoje se não tivesse a nossa eletrônica digital. Numa próxima aula, onde eu mostrarei essa diferença da eletrônica analógica para a eletrônica digital, eu vou colocar um pouquinho mais de ênfase nessas vantagens que nós temos trabalhando com a eletrônica digital. Aqui é mais para vocês verem onde está inserido aquilo que nós vamos trabalhar dentro dessa disciplina, certo? E aquele mais sonhador pensa, não, um dia eu vou trabalhar na NASA, tá aí, a eletrônica digital também está lá dentro dos foguetes, dos satélites, e é a base de todo o funcionamento das telecomunicações, dos sistemas de radar, rastreamento, tudo tem a eletrônica digital envolvida. Então vejam a importância dessa disciplina no currículo de vocês, que vão fazer aí um curso voltado para essa área da tecnologia, certo? Então, o que tem por trás de todos os equipamentos aqui que eu mostrei para vocês? Bom, nada mais do que circuitos eletrônicos, os chamados circuitos integrados, os CIs, placas dedicadas. Então, por trás de todos os equipamentos, o que tem é isso aqui.
Isso aqui vai ser o nosso alvo de trabalho aqui dentro da eletrônica digital. Mas como é que eu faço um projeto de eletrônica digital? Vejam, aí nós temos um projeto. Na verdade, graças ao computador e graças a essas aulas remotas, que vocês não vão precisar ver um quadro desse tipo aqui na frente de vocês, né? Eu faço essa brincadeira só para a gente quebrar o gelo aí dessa primeira apresentação, mas isso aí é uma figura que eu peguei lá na internet. Não se preocupem, não é letra minha, certo? A minha talvez seja um pouquinho pior que essa, mas nessa figura ilustra bem como é feito um projeto quando a gente trabalha com eletrônica digital, já para a gente começar essa nossa conversa sobre eletrônica digital. Tudo na eletrônica digital começa com uma tabela de funcionamento do circuito que a gente quer projetar, que é a chamada tabela da verdade, certo? Então o que nós temos aqui, ó, no meio é uma tabela da verdade, onde nós temos as variáveis de entrada no nosso sistema, a saída do nosso sistema e aqui tem o funcionamento dele. Isso tudo a gente vai ver com mais profundidade, mas é um dos assuntos que a gente vai trabalhar nesse conteúdo, nessa disciplina, tabelas da verdade. Ou seja, a gente tem que interpretar um problema, transformar esse problema real numa tabela da verdade. A partir dessa tabela da verdade, a gente vai conseguir achar uma expressão booleana da álgebra de Boole que descreve o funcionamento dessa tabela. E a partir dessa expressão, nós conseguimos chegar, então, no circuito lógico, claro, aqui bem simplificado, que executa essa função que vai dar como resposta essa tabela. Pronto, está feito o projeto? Não, essa é a parte inicial do projeto, é o desenho dele, para a gente chegar até o esquema do projeto. Vejam, esse projeto aqui a gente quer o seguinte, que quando as entradas fossem iguais, a saída fosse verdadeira. E quando as entradas fossem diferentes, a saída fosse falsa. Zero. A gente vai trabalhar muito com isso, verdadeiro e falso, que vem lá da álgebra booleana. Então, nesse caso aqui, ó, duas entradas em 0, a saída é 1, duas entradas em 1, a saída é 1. Ou seja, as entradas iguais, saída positiva, verdadeira. Entradas diferentes, saída falsa. Certo? Então, era isso que nós queríamos no nosso projeto. Era comparar dois bits, dois dados que nós temos da eletrônica digital. Feito isso, achamos a expressão, achamos o circuito e ele vai funcionar exatamente como nós queríamos aqui na tabela. Certo? Isso aqui é um projetinho bem simples que a gente fez, mas é a forma como a gente projeta. Tendo o circuito, o esquemático do circuito que a gente quer projetar, qual vai ser o próximo passo? Vai ser montar esse circuito, fazer placa, circuito impresso, fazer o projeto piloto e aí então colocar em teste na rua, certo? Então vamos ver agora, passo a passo, como que nós vamos fazer esse projeto. Então, através deste exemplo que eu vou mostrar para vocês aqui, a gente vai ver os passos de como se faz um projeto no sistema eletrônico e em cima desse exemplo também vamos dizer para vocês o que a gente vai estudar nessa disciplina, certo? Então, o que é esse projeto eletrônico aqui? É um circuito lógico que é capaz de detectar algumas situações indesejadas na entrada e tocar um alarme aqui, então, para avisar o motorista. Então, o que nós temos nesse nosso circuito? Uma porta, que pode estar aberta ou fechada. Veja, a gente sempre tem os dois estados lógicos aqui que a gente vai trabalhar, que é sempre 0 e 1, alto, baixo, verdadeiro ou falso. Isso vem da álgebra booleana, que é o que a gente vai trabalhar bastante nessa disciplina. A ignição, então, ela pode estar ligada ou desligada, que eu vou representar também por 0 e 1, baixo e alto, falso, verdadeiro. E os faróis também podem estar acesos ou apagados, mesma coisa, posso representar por 0 e 1, certo? Então, isso aqui vai ter algumas situações indesejadas que vai gerar um sinal que vai tocar o nosso alarme. Então, vamos ver quais são essas situações indesejadas. Então, nós temos aqui, quando os faróis estão acesos e a ignição está desligada, eu quero que toque o alarme. E também, quando a porta motorista está aberta e a ignição está ligada, eu também quero que toque o alarme. Então, como é que eu vou traduzir isso aqui para uma tabela da verdade? Primeiro, eu vou ter que usar esse padrão que eu fiz aqui,
um padrão aqui usando como fechada 0, aberta 1, desligada 0, ligada 1, apagado 0, aceso 1. E o que eu vou fazer também? Vou fazer uma legenda para esses itens que eu tenho aqui no meu sistema. Vou chamar o A de porta, o B de ignição e o C de farol. Isso vai ajudar bastante na hora de montar a tabela da verdade, na hora de trabalhar as expressões algébricas, porque eu não vou ficar toda vez escrevendo porta, toda vez escrevendo ignição, e sim eu vou chamar pela letra que eu designei para ela, certo? Eu criei uma legenda para tratar desses elementos. Então, aqui no caso, a tabela da verdade. O que nós temos nessa tabela? Nós temos todas as combinações possíveis desses itens, ou seja, eu tenho para tudo aberto, para todas elas fechadas, para uma aberta e duas fechadas, e por aí vai. Isso é o que tem na tabela da verdade, é a combinação dessas entradas. E a partir dessas combinações, vai gerar, então, para mim, uma saída verdadeira ou falsa, certo? Então, nesse caso aqui, ó, vejam a primeira linha. Eu tenho que a porta está em 0, ou seja, está aberta. A ignição está desligada, está em 0. O farol está apagado, está em 0. Tá ok, não vai tocar o alarme. Nesta segunda linha, já vai aparecer uma situação indesejada. Veja que a porta está aberta, a ignição está desligada, mas o farol está aceso. Então, é um problema, ó, ignição ligada e farol aceso. Ó, farol aceso, ignição desligada, vai tocar o alarme, certo? Então, esse é um problema que nós temos e tocou o alarme. E assim eu vou vendo cada uma das linhas da tabela da verdade e vou vendo se toca o alarme ou não nessas situações, certo? Então, dessa maneira, eu já estou começando a construir um projeto. Eu peguei uma situação real que eu tenho, o funcionamento do meu sistema, e estou traduzindo isso para uma tabela de funcionamento que é chamada nossa tabela da verdade. E vejo na tabela da verdade trabalhar somente com valores 0 e 1 da lógica binária, que nós vamos ver logo mais à frente em outras aulas. Certo? Tendo a tabela da verdade, o próximo passo é achar a expressão que representa essa tabela da verdade, que tem aquele funcionamento. Então, para achar essa expressão, nós vamos ver alguns métodos para ver isso. Vamos ver o método algébrico, o trabalho algebrismo, tem a parte matemática, as propriedades da matemática, os postulados da álgebra de Boole, alguns teoremas, tudo isso para a gente chegar na expressão algébrica. Ou então vamos usar os métodos de diagrama de Carnot, é um outro método para determinar a expressão, ou então também o método de Kinneman-Kluski. São os 3 métodos que nós vamos ver aqui na disciplina para achar então a expressão algébrica simplificada, certo? O nosso objetivo aqui na disciplina é sempre achar o circuito mínimo que executa aquela função. Certo? Então vai ser o nosso desafio sempre achar o circuito mínimo, que usa menos variáveis, menos funções, porque isso vai dar um circuito menor. Circuito menor, são menos componentes, é mais barato, gasta menos energia, tem menos peso, ocupa menos espaço e por aí vai. É o melhor que nós temos, certo? Então a gente sempre tem que achar o circuito mínimo. Isso a gente vai trabalhar bastante na disciplina, que é determinar a expressão lógica simplificada. Achei a expressão lógica simplificada, vou trocar as funções que nós temos aqui pelas portas lógicas. Então, veja, essa mesma expressão agora está sendo expresso por um esquemático utilizando as portas lógicas. As portas lógicas são os componentes que executam as funções lógicas. Então, por exemplo, aqui nós temos uma E, A e B. Então, quem que vai fazer essa função aqui? Esse componente, essa porta lógica, ó, A e B. Então, essa é uma porta lógica E. Aqui, ó, uma OU. Então, essa OU está aqui, porque é A e B, ou, que está aqui, B barra e C. Esse B barra quer dizer que está tendo uma inversão na variável B. E a inversão é feita por esse componente, é uma inversora. Então, fiz a inversão aqui. Então, eu tenho B barrado e C. Então, essa outra E que nós temos está aqui. Vejam, nós descrevemos esta expressão através de um circuito lógico, certo? Então, a gente vai ver bastante isso, como montar um circuito lógico a partir de uma expressão. E também o contrário, como escrever uma expressão a partir de um circuito lógico. Vai ser uma das partes da nossa disciplina
também, certo? Tendo o nosso circuito lógico, o que a gente vai fazer? Agora vamos partir para a simulação. Então a gente vai aprender a utilizar alguns simuladores, vamos simular este circuito lógico, onde, vamos lá, vamos colocar 0, 0 e 0 na entrada, porta, ignição e farol. Vejam que o alarme não vai tocar, ficou em 0, certo? Era o que nós tínhamos lá na tabela. Quando nós colocarmos 1, 0 e 1, vejam que a saída aqui do meu circuito foi para 1, ou seja, tocou o alarme, porque apareceu uma situação indesejada. Qual situação indesejada é essa? Ó, ignição está desligada, mas o farol está ligado. Então, nós temos um problema aqui e vai tocar o nosso alarme, certo? Sempre quando eu faço a simulação, eu testo todas as possibilidades aqui na entrada, certo? E isso a gente vai também conversar bastante a respeito de como fazer uma simulação de um circuito, ok? Feito a simulação, qual vai ser o próximo passo? É montar ele na forma mais maleável, que a gente possa ir montando e desmontando, que é através das matrizes de contato. Então, estão ali os nossos componentes. Aqui nós temos as nossas portas lógicas, certo? Essas portas lógicas, então, vão fazer parte do nosso circuito. A gente vai interligar eles através dos fiozinhos e nós temos o nosso circuito funcionando. Esse circuito aqui não é esse do alarme que a gente estava fazendo. Eu quis colocar um circuitinho um pouquinho mais complexo, que é o que vocês vão fazer lá no final do semestre, que é um relógio, certo? No final do semestre vão chegar lá fazendo um relógio despertador, certo? Então a gente vai conseguir chegar até lá e fazer um projetinho desse tipo aqui, que é um pouquinho mais complexo. Montei, testei, próximo passo é desenhar as placas de circuito impresso. As placas a gente não vai ver aqui na disciplina de eletrônica digital. Vocês vão ver isso lá em outra disciplina do curso, certo? Mas seria o próximo passo do nosso projeto. Desenhar essa placa, fazer a montagem, visualização 3D e está feito aí o nosso trabalho. Então, esse é o caminho que nós vamos seguir. Mas o que nós temos que aprender para conseguir fazer um projeto nesta sequência que eu mostrei para vocês? Então, nós vamos começar estudando sobre os sistemas digitais, parte combinacional, que é o foco da nossa disciplina aqui. Depois, mais à frente, eu vou explicar para vocês o que é o combinacional, o que é o sequencial. Vamos estudar a representação da informação, ou seja, como a gente vai diferenciar um valor analógico no valor digital, e vamos ver como a gente trabalha isso de forma binária, ou seja, transformar as informações, os números, decimal para binário, as informações para binário, certo? Além disso, vamos trabalhar a aritmética binária, ou seja, aprender a fazer soma, subtração, multiplicação, divisão com números binários. Vamos estudar as portas lógicas e a álgebra booleana. Vamos ver aqui a porta E, porta OU, inversora, não E, não ou exclusivo, coincidência. Como funciona cada uma delas, a lógica de cada uma delas, tabela da verdade de cada uma delas. Então, tudo isso a gente vai trabalhar aqui. Pois vamos estudar bastante a parte de álgebra booleana, ou seja, minimização de expressões usando a álgebra booleana, minimização de expressões usando os mapas de Carnot e minimização de expressões usando os diagramas de Carnot, certo? Mas tudo tem os métodos de Kinect-Kluski, mas tudo está envolvendo aqui a álgebra booleana. E ao final dessa primeira parte da disciplina, a gente começa a fazer alguns pequenos projetinhos utilizando os circuitos lógicos combinacionais. Então aqui a gente já começa a fazer projetos de eletrônica digital, usando apenas portas lógicas, certo? Aqui a gente encerra uma primeira parte da disciplina, que é o estudo da parte básica da eletrônica digital. Depois disso, nós entramos na segunda parte, que são mais as aplicações da eletrônica digital. Então nós vamos ver que dentro de um grande sistema eletrônico, nós vamos ter lá os codificadores, que, por exemplo, numa calculadora eu tenho as teclas. Eu preciso reconhecer qual tecla que foi apertada. Quem faz isso é um circuito codificador. Então nós vamos aprender a projetar os codificadores, ver os codificadores que já existem prontos no mercado, os comerciais, e vamos aprender a usá-los. Quando eu vou pegar essa informação e jogar num display lá da calculadora, um display do computador, eu preciso de um decodificador. Você vai pegar aquela informação binária e vai decodificar para uma forma que a pessoa consiga enxergar essa informação. Então,
entram os circuitos decodificadores. Novamente, vamos aprender a projetar, ver os que existem comercialmente, vamos aprender a usá-los, certo? Depois nós vamos ver a parte dos circuitos que trabalham com aritmética digital. Ou seja, vamos aprender a fazer circuitos somadores, subtratores, interligar esses circuitos, aplicar esses circuitos da aritmética digital. Depois, mais um sistema eletrônico digital, que é a parte dos multiplexadores e demultiplexadores, que são os seletores de canais, seletores de canal de entrada, seletores de canal de saída, e isso aqui funciona, é a base do funcionamento aí das redes de comunicação. Então, vou mostrar para vocês como a gente pega um dado e converte de paralelo para serial, para mandar para uma rede de internet, por exemplo, depois como pega esse dado serial e converte em paralelo novamente através dos demultiplexadores. Lá, ao final da disciplina, a gente vai aprender a usar os flip-flops. Então, essa parte aqui, somente o pessoal da engenharia que tem, o pessoal do curso técnico não tem essa parte de flip-flops. E, além dos flip-flops, vamos ver alguns circuitos, dispositivos correlatos aí dentro dos flip-flops. Então, vamos ver aqui os contadores síncronos e assíncronos dentro dessa disciplina de flip-flops. Em paralelo a isso tudo, nós vamos ver aí as famílias dos circuitos lógicos digitais. A gente vai ter uma disciplina, uma aula específica só sobre CIs, mas em todo o curso a gente vai ficar falando sobre CIs, pegando detalhes sobre CIs, como tempo de propagação, escalas de integração e tudo mais. A gente vai trabalhando isso, então, durante a nossa disciplina aí de eletrônica digital. Então, esse é a parte, os temas que a gente vai abordar dentro dessa disciplina de eletrônica digital, certo? Onde nós queremos chegar? Lá no final da disciplina, nós queremos identificar e resolver problemas cuja solução seja expressa pela lógica binária e implementada através de circuitos eletrônicos digitais combinacionais. Então, esse é o nosso objetivo dessa disciplina, Eletrônica Digital 1. No final do semestre, saber fazer pequenos projetos utilizando a lógica combinacional, certo? Como que a gente vai atingir esse objetivo? Então, através dos conhecimentos que nós vamos adquirir através das aulas, leituras. Então, tem lá, interpretar sistemas lógicos digitais, conhecer o processo de síntese de estruturas lógicas combinacionais, perceber as oportunidades de aplicação da lógica combinacional. Certo? Então, esses são conhecimentos que eu vou tentar passar para vocês, que eu vou indicar livros, indicar vídeos para vocês assistirem, falando sobre esses assuntos. Durante o curso também vão adquirir habilidades, que é sintetizar estruturas lógicas combinacionais, ou seja, saber fazer isso, certo? Não é só saber o que é, mas tem que saber fazer isso. Utilizar as ferramentas computacionais, a gente vai trabalhar bastante com ferramentas computacionais para simulação e montagem de sistemas no computador, aplicar os sistemas lógicos e digitais e resolver problemas utilizando a lógica combinacional. Então, isso aqui são habilidades que vocês vão ter que adquirir durante o curso. E as atitudes aí, quando a gente trata aí de convivência entre colegas e professores, é demonstrar um bom relacionamento, interação entre os colegas, manifestar interesse e iniciativa para empreender então as atividades. Eu vou dar bastante atividades para vocês, então a iniciativa de fazerem algumas coisas diferentes aqui serão bem avaliadas. Demonstrar criatividade na resolução de problemas e na elaboração de novas formulações e apresentar, é claro, um trabalho sempre bem feito, com senso de organização e estética, certo? Então, isso aqui que a gente vai tentar perseguir como base para chegar, então, no nosso objetivo, ok? Será que eu vou conseguir? Como que eu vou conseguir isso? Tem aí a bibliografia que eu deixo para vocês. Então aqui eu dou uma ênfase nesse último livro, que é o TOT, Sistemas Digitais, Princípios e Aplicações, que é o melhor livro que nós temos hoje na área aí de sistemas digitais, certo? Então esse aqui é um bom livro para vocês adquirirem. Tem toda a parte eletrônica digital 1, digital 2, então vai ajudar vocês bastante. E além disso tem outros livros um pouco mais básicos, como o Capuano, como o Malvino, o Melo, que ajudam também bastante vocês a aprenderem a eletrônica digital,
certo? Então, essa aqui é a bibliografia que eu apresento para vocês. Como bibliografia complementar para os mais curiosos, tem um livro de microeletrônica do Cedra, que é bem interessante para saber como é que funcionam os CIs por dentro, como é que é feitas as interligações, o chip, como é que funciona, está ali no Cedra. E a parte de projetos de circuitos eletrônicos, vocês vão poder ver aqui através do livro do Cipelli. Certo? Então são bibliografias complementares que eu também apresento para vocês. Com respeito às avaliações da disciplina, como a gente está trabalhando aqui esse conteúdo de maneira não presencial, nós vamos trabalhar com 10 avaliações, sendo que dessa primeira parte vocês terão 4 tarefas teóricas que vocês vão desenvolver, são listas de exercícios que vocês vão entregar, são algumas simulações, aqui dentro dessa parte aqui teórica. E depois 6 tarefas práticas que vão envolver projetos utilizando esses circuitos. Certo? Então, envolve aqui 10 tarefas que vão fazer, cada uma valendo 1 ponto, e a cada uma valendo nota de 0 a 10, compondo então 1 ponto na nota final de vocês. Fez as 10 tarefas, com 10, tira 10, certo? Então, para ser aprovado, a média final deve ser superior a 5,9, ok? Então, fazendo 6 das tarefas, tirando 10, por exemplo, tem a aprovação. É claro que para tirar 10, uma tarefa tem que ser muito bem feita, não ter erros. Vocês terão direito a recuperações das tarefas. Quando vocês mandam um problema feito de maneira errada, vocês têm a chance de refazer esse problema. Eu mostro onde é que está o erro, vocês refazem, mandam novamente, eu corrijo novamente, certo? Então a gente vai trabalhar de uma forma bem assim de aprendizado mesmo, certo? Eu quero que vocês aprendam. A avaliação é só uma forma de a gente verificar se vocês estão aprendendo o conteúdo, certo? Não se preocupe com essa questão de nota, se preocupe em aprender. A nota será uma consequência, então, do trabalho de vocês. Beleza? Dúvidas? Sempre que tiverem dúvidas, consultem a bibliografia que eu recomendei. Vejam novamente os vídeos. Todas as aulas terão vídeos, certo? Desde a primeira até a última aula vocês terão vídeos delas. Revejam o vídeo de maneira mais devagar. Tentem procurar alguma bibliografia também, se não entendeu direito. Converse com os colegas através de e-mail, WhatsApp, videoconferências. Tem um monitor da disciplina, então converse com ele através de e-mail, atendimento remoto. Eu terei horários para atendimento de vocês, atendimento remoto, ou através de e-mail, a qualquer horário, pode mandar e-mail que eu respondo para vocês. Então, inclusive está aqui o meu e-mail, ebert@ifsc.edu.br, e o meu canal do YouTube, Cláudio Ebert, é onde estarão todas as aulas disponíveis para vocês. É claro que todas essas aulas também eu vou colocar o link lá no Siga, quando eu postar o calendário das aulas certinho para vocês, estará lá o link de todas essas aulas. Mas entre lá no meu canal do YouTube, Cláudio, já se inscrevam lá e sempre vocês vão ter sabendo quando tem aulas novas lá, quando eu posto algum vídeo novo. Então é bem interessante. Certo? Então, essa vai ser a nossa disciplina de Eletrônica Digital 1. Espero que vocês gostem bastante do conteúdo que eu vou passar aí para vocês. Eu não sou um youtuber, mas me esforcei muito em gravar essas aulas, mostrar para vocês as aulas gravadas. Nessas aulas gravadas tem lá vídeos de simulações. Então é um material bem interessante. Então assistam sempre elas com calma. Assistam novamente se for necessário. Vocês têm um bom material aí para aprender bem Eletrônica Digital 1. E lembra vocês, essa disciplina é uma disciplina muito importante, vai ser uma boa parte da base do curso de eletrônica tem a ver com eletrônica digital. Então, essa parte é muito importante para vocês, ok? Espero que gostem bastante e até a próxima aula.